sequência, né, da novela, explicando para aqueles que ainda não conseguiram entender, captar direito. Realmente é um processo muito complicado, a parte técnica, não o processo criativo, porque o processo criativo da história somos nós que fazemos, né? Aquilo que vem dentro da nossa cabeça, explorando mais o que vem do coração, da alma, das nossas vivências, das ideias que vamos tendo no dia a dia. Então vamos continuar. Nessa parte nós vamos, aquela parte lá, a ideia, a sinopse, o argumento e o desenvolvimento da criação de personagem. Vamos ver o gênero. Agora você já teve a ideia. Que gênero que é? Normalmente, na novela, você vai fazer uma composição de gêneros, porque tem que ter o romance, tem que ter um pouco de ação, que é a movimentação da história, né? Tem que ter aventura, tem que ter emoção. Então é um misto. O gênero de uma novela, normalmente não é aquela coisa assim que você vai dizer, não, é só o gênero romance. Aí vai estar todo mundo só apaixonado, né? Não, vai ser só ação. Aí vai estar todo mundo brigando, todo mundo correndo. Não, eu vou fazer só de época. Aí vai ficar só aquela coisinha. Não, é um misto. Então, a única diferença é que você vai descobrir se você vai fazer essa história na época atual, agora, ou alguns anos atrás, ou realmente numa época bem passada, como é o caso de algumas novelas que estão recuperando esse resgate, fazendo coisas mais antigas, né? Uns temas mais épicos, digamos assim. Então, esse é o gênero que você vai estar escolhendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode se inscrever no canal, mandar as perguntas, as dúvidas, né? Eu vou tirando aos poucos. Protagonista é o principal, certo? O principal que vocês vão estar trabalhando toda a história em cima dele. É claro que ele sozinho não vai fazer a história. Ele vai ter que ter o antagonista, claro, né? Esse antagonista é aquele que vai estar sempre fazendo alguma coisinha para poder prejudicar o protagonista. Às vezes o próprio protagonista, ele é antagonista dele mesmo, né? Aquele que tem os conflitos que levam. Mas vai ter sempre alguma movimentação com algumas pessoas a favor, contra, alguma ideia, algum desembaraço de problemas que eles vão dar. Você vai estar escrevendo na história o conflito, né? O conflito dentro da história, dentro da vivência de cada personagem. Então, esses personagens, eles vão estar se interligando um com o outro e você vai estar fazendo o desenvolvimento dos conflitos, tá bom? Do protagonista e do antagonista, você vai ter que ter, tanto como os demais personagens da história, você vai ter que estar escrevendo sobre a vida deles. Então você vai ter que conhecer bem esse personagem, você vai ter que saber as origens dele, você vai ter que saber o nível de escolaridade dele, você vai ter que saber o modo que ele fala, o modo que ele reage, as vestimentas que ele gosta, que tipo, que estilo de roupa que ele gosta de usar. Isso aí vai fazendo parte de compor a história, figurino, né, adereço, tá? Como ele fala, como ele se veste, como ele se comporta, psicologicamente, se ele é normal, se ele tem alguma deficiência, algum déficit, se ele tem alguma questão interior que você possa explorar. Então, para isso, você vai ter que fazer algumas pesquisas paralelas para esse personagem, para você compor esse personagem, tá? Recentemente, eu estava escrevendo junto com a minha irmã uma personagem e nós tivemos que pesquisar muito o traquejo, se a gente colocava ela meio que estilo, estereotipo, se colocava ela mais moderna, como que a gente colocava. E nós fomos atrás de alguns tiques, né? Aquele tique que o próprio personagem tem. E ficou muito engraçado porque nós tivemos que vivenciar várias coisas para poder adequar esse personagem. Claro, nós tínhamos a ideia do personagem, mas essa personagem em especial, ela precisava ter algo que pudesse chamar a atenção.
algo que ela pudesse explorar mais. E da maneira que ela estava se apresentando pra gente, a gente estava muito preocupada, porque uma hora a gente achava que ela era de um jeito, outra hora a gente lá, não, tem isso, tem aquilo. Até compor essa personagem, nós tivemos que nos envolver em algumas pesquisas de linguagem, de metabolismo psicológico, né, pesquisas de vivências dela, para poder a gente trabalhar, escrever. Então, isso é o trabalho do roteirista. As pessoas acham, não, é muito fácil sentar e escrever. Realmente é, sentar e escrever, qualquer coisa. Agora, quando você quer escrever algo interessante, algo forte, algo emocionante, isso não é tão fácil. Por quê? Porque você tem que ter toda a sua linhagem bem amarradinha, a sua história toda bem escrita, bem elaborada, para que não tenha essa dificuldade de fazer as coisas que vá se propondo durante a história, entendeu? Para você não se perder. Então, a vida atual, social, a vida social. Se esse personagem ele é rico, se ele foi rico, se ele é pobre, se ele sempre foi pobre, se ele atualmente está mudando a sua vida, o seu comportamento, se ele era pobre, de repente ficou rico. Então, não esquecendo, hein? Que quem era pobre, quem é pobre e um dia fica rico, tem sempre algumas marcas que vai das raízes anteriores, tá? Tem que lembrar disso. Características físicas e psicológicas. Então, tem que analisar bem aquela questão do comportamento que eu estava explicando. E também tem o detalhe, fator psicológico é muito importante dentro de um personagem, porque às vezes o personagem se apresenta de uma forma pra gente. E aí no decorrer da história, ele mesmo vai desenvolvendo a vida dele. Ele começa a tomar vida própria. E aí você não tem mais aquele controle do que ele quer e do que você quer, porque você quer uma coisa, mas ele mesmo vai ditando as regras de como ele vai se apresentando na história. Por isso que criar, escrever é um processo muito louco, tem que ter muita cabeça, tá? Vocês têm que pensar bem. Ah, nossa, mas eu queria assim, mas ele tá fazendo isso. Normal, gente, normal. É igual um filho que você vai educando de um jeito e cada dia ele vai te apresentando outras formas. Ele vai tomando a força de vontade dele, o conhecimento dele. Então, criar personagens, já está dizendo, é processo de criação. Eles vão se desenvolvendo por eles mesmos vão tomando forma, eles mesmos começam a pensar, a agir do jeito dele, da maneira dele. Então, nunca tentem moldá-los, deixe eles florescerem de acordo com a sua história, eles vão crescendo cada vez mais. Então, esse é o fator psicológico da questão. Tem personagens que você vai ver, ele é um personagem calmo, tranquilo, e de repente quando vê, ele toma dá uma reviravolta na história e ele se apresenta com um processo explosivo. Nossa, mas eu não pensei que ele ia fazer isso. Então, você só tem que saber até onde ele vai, para não extrapolar e não estragar, tá? Beijo no coração, se inscreva no nosso canal, indique para os amigos, para os inimigos, para quem você quiser, mande suas dúvidas, pergunte o que vocês quiserem saber, esclareçam tudo. Majô está aqui para responder. Um grande abraço, um beijo no coração. Até a próxima.